É um grande prazer, uma grande honra para mim estar coordenando essa mesa. Infelizmente, a Lucy Charnac, ela está doente, com gripe forte acamada, não pôde se fazer presente hoje. Mas, por outro lado, a gente tem a vantagem de poder ouvir um pouco mais, né? A Preta e a professora Elizabeth, que estão aqui com a gente hoje. A gente vai começar com a fala da Preta Rara, que é historiadora. Essa mesa é sobre trabalho. Eu não lembro se eu anunciei isso, mas estou anunciando agora, então. E a Preta Rara é historiadora, rapper, modelo plus size, youtuber e responsável pela página Eu Empregada Doméstica no Facebook. O seu ativismo no debate sobre as condições de vida do trabalho das empregadas domésticas e das mulheres negras tem se destacado nos últimos anos no Brasil em diferentes frentes. Sua história de vida e sua voz, assim como aquelas que reverberam pelos espaços de debate que ela criou, se apresentam sob a perspectiva das trabalhadoras, perspectiva tão essencial e constantemente invisibilizada quando pensamos sobre o trabalho doméstico no Brasil e também sobre o trabalho das mulheres e a preocupação em trabalho, dos debates sobre o trabalho no corte de gênero, né, e raça. Então, eu passo a palavra para a Joyce agora, sem me alongar muito. Obrigada. Bom, boa noite a todas. Né? E aí todas, todo mundo se inclui dentro desse todas. Estou muito feliz com esse convite. Eu sou lá do litoral de Santos, do litoral de São Paulo, de Santos, mas não a cidade de Santos quando todo mundo conhece, né? A maioria das pessoas conhece, que é a praia e tal. Não, venho lá da área periférica de Santos, porque Santos ainda tem área periférica, como qualquer cidade, e ainda tem favela de palafita, né? Barraco de palafita, que são aqueles barracos fincados assim na lama. Então é de lá que eu vim. E estou morando há 1 ano em São Paulo e tudo mais. Eu sempre, quando me chamam para falar sobre essas questões, eu falo sobre da minha vivência, né? Atrelada à teoria, prática, vivência, um combo completo. Eu costumo dizer também que eu fui criada pela TV brasileira, pela televisão brasileira. Minha mãe doméstica, meu pai carteiro. A única atividade interessante na época, por conta da violência, a gente ficava sozinho em casa, né? Na minha família são eu e mais 2 irmãs, e agora um irmãozinho adotivo. Mas na década de 90 era eu e 2 irmãs, eu a mais velha, tomando conta das minhas irmãs. E o único entretenimento que nós tínhamos era a TV. E aí a questão da TV na década de 90, poucas coisas mudaram, né? Essa questão da representatividade e tudo mais. Bom, quando chegou na fase da adolescência, já para quase fase adulta, quando eu terminei o ensino médio, eu comecei a procurar emprego na minha cidade, nessa Santos, e não conseguia arrumar emprego. Então, entreguei diversos currículos, andava todos os dias tentando arrumar um trabalho e não conseguia. Porque eu demorei muito tempo para entender que nesse país onde fala que não é racista, né, ninguém se assume racista, né? Então parece que o país não é racista. Então, nesse país que não é racista, eu demorei muito tempo para entender que currículo com foto, né, currículo com boa aparência, nunca era personificada numa pessoa igual a mim, preta, gorda, periférica. E aí o único lugar que me recebeu de braços abertos foi o trabalho doméstico. Eu lembro também que quando eu contei isso para minha mãe, nessas indas e vindas, sem me chamar pelo menos para entrevista e nada, me chamaram sim para algumas entrevistas, quando eu tinha escutado numa palestra, no cursinho pré-vestibular, lá na minha cidade, que era chamada de Educafro. Eu acho que aqui deve ter também, Educafro tem em vários estados. Eu assisti uma palestra na Educafro, no qual um rapaz que estava lá palestrando falou que preto no Brasil não podia entregar currículo com foto. E aí aquilo me chamou muita atenção, né? Falei, nossa, mas por quê? Acho que ele está exagerando. E aí, nessas indas e vindas de entregar currículo com foto, não era chamada, fiz o teste, entreguei currículo sem foto. Na mesma semana, eu passei por várias entrevistas. Só que aí as pessoas chegavam lá, via a minha imagem e não era interessante. E aí, quando eu falei para minha mãe que tinha conseguido um emprego como empregada doméstica, ela começou a chorar muito.
E aí eu não entendia também por que ela começou a chorar, né? Ela, filha, a mãe trabalha de segunda a sábado, a mãe é diarista. Ela era diarista cada dia numa família diferente, cada dia numa casa diferente. Então, o único dia que a mãe tem livre é domingo. Então, a mãe vai trabalhar domingo para você não ser empregada doméstica. E aí eu falei, não, mãe, imagina, a senhora já não consegue, está sempre cansada, muito serviço. E ali a gente entrou numa discussão e eu falei que ia e acabou e fui. E aí depois eu fui entender o porquê desse choro da minha mãe, né? Eu fui empregada doméstica durante 7 anos no Brasil, aqui, nesse país, onde não há racismo, nesse país onde a família tradicional brasileira não há crime, né? Todo mundo é perfeito, igual aquele comercial da margarina lá. E nesses 7 anos, eu entendi o significado de várias palavras, né? Escrotidão, falta de amor, nada de empatia. Em diversas casas que eu trabalhei, a humilhação é algo comum. E aqui no Brasil, a questão do trabalho doméstico tem uma questão também dessa servidão, né? Não é só você ir lá e limpar a casa, não. Tem que ter esse espírito de servidão, dessa abolição não conclusa. O que foi a escravidão doméstica, hoje são as trabalhadoras domésticas, né? Tem uma frase que eu sempre falo, que eu vivenciei isso, né? Então, a senzala moderna é o quartinho da empregada, hoje em dia. E aí, durante esses 7 anos, passei por diversas situações. Uma dessas situações, resumindo, eu trabalhei durante 7 anos como empregada doméstica, já queria ingressar na universidade, meu sonho era ser historiadora. Na realidade, historiadora nem sabia que existia, meu sonho era ser professora de história, né? E aí eu ingressei em 2009 na universidade. Em 2009, ainda era empregada doméstica, e aí, no primeiro ano, eu consegui um estágio e saí dessa condição. De um trabalho, gente, que é um trabalho como qualquer outro, né? As pessoas sempre costumam falar, mas é um trabalho como qualquer outro. Sim, é um trabalho como qualquer outro, porém, eu não vejo ninguém da família, de sua família, não vejo pai e mãe desejando que os filhos sejam empregados domésticos, né? Que a filha, olha, não vejo a hora dela crescer para poder limpar a casa de fulano. Né? Então, o trabalho doméstico é mega desvalorizado aqui no Brasil, diferente de outros países. E aí, em 2009, foi meu último emprego, pulando um pouquinho até chegar a 2016. 2016, eu já era formada em História, já estava lecionando, já estava 6 anos lecionando História numa escola particular periférica, né? Lá em São Vicente. E aí eu estava de férias em casa. E de férias, sem fazer nada, sentada no sofá, no momento que eu chamo de ócio criativo. E aí eu lembro que, sentada nesse sofá, me veio com muita força todas as coisas que eu já tinha passado enquanto era empregada doméstica. Porque era algo que dentro de mim já estava selado, fechado. Praticamente eu nem lembrava mais que já tinha sido empregada doméstica, né? Porque já tinha vivenciado tantas coisas, já tinha conseguido o sonho de ingressar na universidade, achando que as pessoas iam me respeitar a partir do momento que eu entrasse na universidade, né? Tipo, agora eu sou a preta acadêmica. Agora eu sou a preta universitária, então me respeite. Não está escrito na minha testa, né? Num país onde a cor é predominante, não está escrito na minha testa isso. E aí, por muitas vezes, a gente tem que ficar dando carteirada nos lugares para as pessoas saberem quem nós somos. E aí, em 2016, então, me veio com muita força esses relatos. Eu já utilizava a internet para poder desabafar, para poder falar sobre as minhas opiniões. Em 2017, eu já era um pouco conhecida nas redes sociais por expor as minhas opiniões, desde a época do Orkut, com blog e tudo mais. E em 2016, eu coloquei o meu relato, que era referente ao meu último trabalho como empregada doméstica. Eu fui contratada para ser cozinheira, e aí, nesse meu último serviço, né, na casa da Jussara, eu era contratada para cozinhar, só que eu não podia me alimentar da própria comida que eu fazia, né? E também ela não queria que eu levasse marmita. Porque, na hora do almoço, ela recebia vários empresários, ela fazia diversas reuniões na casa dela, e aí ia ser feio alguém ver eu comendo no pote, porque eu estava levando marmita. E aí eu fiquei trabalhando nessa casa durante um tempo, dentro dessas condições, comendo escondido, levava a marmita, mas comia dentro do banheiro.
E teve uma vez, por descuido meu, né? Descuido meu, que eu estava fazendo as coisas, estava atrasada com o almoço e estava comendo num pote fazendo almoço. E uma dessas visitas viu e tal, dela, e chamou a atenção dela. Nossa, mas por que a sua empregada está comendo no pote? Enfim. E aí ela me mandou embora. E aí, em 2016, eu escrevi um relato relatando sobre essa história na internet. E aí foi muito rápido que viralizou isso. Eu lembro que eu coloquei esse relato, e aí eu saí para ensaiar, né, que eu sou rapper e tal, tinha um show, saí para ensaiar. Eu lembro que eu cheguei no estúdio, os meus músicos falaram: Preta, você viu o que está acontecendo no seu Facebook? Eu falei: não. Ele: você colocou aquele relato lá, já tem mais de 3.000 compartilhamentos. Aí eu: como assim? E aí ali eu vi a necessidade de falar sobre isso, várias pessoas falando, porque quando eu coloquei o relato, no final do relato eu falei: se você já passou por isso, utilize a hashtag, né, eu empregada doméstica, que eu criei ali na hora, como eram histórias de primeira pessoa, né, a pessoa contando a própria história dela. Aí eu falei: coloque a hashtag eu empregada doméstica, que eu vou conseguir acompanhar outros relatos. E aí eu lembro que nessa madrugada eu já criei a página, porque eram vários relatos, pessoas que descobriram o meu número no WhatsApp, mulheres me ligando, e muitos relatos das pessoas falando: olha, ontem eu não pude ir ao banheiro no meu serviço, ontem eu tive que fazer aquilo, sabe? Vários relatos do cotidiano, do diário ali, né? E como eu estava muito longe dessa questão de trabalho doméstico, eu achei que já tinha sanado algumas questões, né, em 2016. Meu último emprego foi em 2009, então eu sempre falava no passado, em 2016. E aí a página viralizou. Eu lembro que em três dias já tinha 80.000 seguidores. Em 3 dias meu telefone não parava de tocar. A primeira imprensa que viralizou isso foi a BBC de Londres. E aí vários outros países falando. Aí depois o Brasil... existe empregada doméstica aqui? Né? Nossa, vivendo dentro dessas condições? Como assim, 2016? Aí que a imprensa brasileira foi querer saber e falar, enfim. E aí, toda vez quando falava, né, gente, sempre nessa onda da meritocracia, né? Sempre eles queriam fazer as entrevistas utilizando eu como uma história única, né? Aquele grande perigo do preto, do negro como história única. Tipo, mas ela era empregada doméstica e conseguiu ingressar na universidade. Como se as oportunidades fossem iguais para todos, né? Poxa, eu ingressei na universidade com 25 anos. Mega tarde, em vista de várias pessoas que terminam o ensino médio com 17 anos, 18 anos já está na universidade, tem garantia a permanência porque pai e mãe conseguem bancar, enfim. Né? Então, não era algo de meritocracia, era algo que não foi por mérito. Eu sempre falo, porque se fosse por mérito nesse Brasil, onde nós somos 54% da população é preta, já teria diversas presidentas, presidentes, homens e mulheres trans na presidência preta, entendeu? Se fosse por mérito. Porque a gente está aí na batalha há muito tempo. Né? E aí viralizou isso, hoje a página está com mais de 165.000 seguidores, a gente já recebeu mais de 7.000 relatos, e relatos diversos relatos. Um dos relatos que mais me chamou a atenção, de mais de 500 relatos que eu já li, foi de uma senhora de 73 anos, que ainda trabalha como trabalhadora doméstica. Ela chegou para trabalhar no prédio, o elevador de serviço estava quebrado, o porteiro, amando, né, da síndica, de todos os moradores, avisou para ela que o elevador social era só para quem morava, moradores e visitantes. Trabalhadores não poderiam utilizar o elevador social. E aí essa senhora de 73 anos, que ainda era doméstica, teve que subir até o 8º andar para poder chegar lá e ainda trabalhar. Né? Pelo simples fato das pessoas não poderem encontrar, esbarrar, estar no mesmo lugar que ela. Então, é desse lugar que eu venho, e é desse lugar que as coisas que a gente fala na internet, que o emprego doméstico ele não pode ser hereditário para as mulheres pretas. Porque se você conversar com qualquer família preta, sempre vai ter: minha mãe foi empregada doméstica, minha avó foi empregada doméstica, minha tia. Na minha família também não foi diferente. A minha avó foi empregada doméstica, a minha mãe foi empregada doméstica, e aí a única coisa que sobrou para mim foi ser empregada doméstica. Só que, graças a
várias questões que aconteceram, várias questões também num passado não tão passado, um passado presente. Graças às políticas públicas, ninguém da minha família hoje, mais nova do que eu, é trabalhadora doméstica, é empregada doméstica, né? Ou secretária do lar, qualquer nome que as pessoas queiram chamar, né? Que, para mim, não diminui a condição dessa mulher que ainda vive sobre o jugo de servidão, né? É isso. Elas não são contratadas apenas para limpar a casa, não. É para pegar a água. Se esse copo está aqui, ó, ela tem que abrir o copo e entregar já na direção para a patroa beber. É desse lugar que eu venho. E são essas coisas que acontecem no Brasil. Em 2016 também, no finalzinho de 2016, eu fui chamada para falar no TED São Paulo, que foi um espaço que eu nunca pensei que alcançaria. Na realidade, já tinha pensado, sim, que ia alcançar, mas eu pensei que ia levar um tempo. Não vamos ser hipócrita. Sabia que ia chegar ali, mas eu achei que ia levar um tempo. E aí foi importante chegar naquele espaço. Naquele dia, eu era a única mulher preta a falar num espaço na Sala São Paulo, né? Uma sala de espetáculo tão importante para a história de São Paulo. E ali eu falei para 3.000 pessoas e sabia que eu estava falando para 3.000 pessoas, que cada pessoa tinha uma trabalhadora doméstica. Então, foi através do sorriso e da lágrima para provocar essa questão da empatia, né? Porque muitas pessoas pesquisam, muitas pessoas falam sobre isso, mas não vivenciam, né? É algo que eu falo sempre, não adianta você ter mestrado, ter doutorado e não dar bom dia para o porteiro. Entendeu? Não adianta você estar dentro da universidade e utilizar a periferia como objeto de pesquisa e não voltar lá para dar pelo menos o resultado, né? Eu cansei, em 12 anos que eu estou no rap, 12 anos que eu sou abordada por vários pesquisadores que querem saber o que eu como, o que eu bebo, como que eu vivo na periferia, né? Hoje, eu não sou mais objeto de pesquisa, eu sou protagonista da minha própria história, né? Então, nesses espaços, eu sempre falo sobre essas questões, principalmente quando a gente está entre mulheres, porque sororidade entre as mulheres pretas sempre teve. Sempre teve. Quando a menina lá da periferia, minhas amigas, quer ir para o baile, seja o baile funk, seja para ir para um show de jazz, porque tem gente na periferia que gosta de jazz, tá? Seja no show de jazz, e ela tem o filho lá e ela não consegue ir porque tem a criança, sempre vai ter uma mana preta que vai ficar com a filha dela. Entendeu? Seja tia, amiga, e aí faz um rodízio, se todo mundo tem filho, hoje eu vou ficar com a criança, todo mundo sai, depois tem. Então, isso é sororidade. Então, espaços de poder é isso, sororidade é isso. Então, realmente tem que ter sororidade entre as mulheres não negras também, porque nós estamos chegando na universidade agora. E aí não é por falta de mérito, não, e nem por falta de vontade, né? É porque os acessos sempre foram mega difíceis para nós. Enquanto as mulheres brancas estavam queimando o sutiã, eram as mulheres pretas que estavam dentro da casa delas, dando total assistência para que elas pudessem reivindicar para os direitos que também não eram direitos nossos, porque nós não estávamos incluídos dentro desses direitos, né? A questão do trabalho doméstico foi preciso criar a PEC das domésticas para poder entender que esse trabalho doméstico é uma profissão no Brasil. Porque até então não existiam leis trabalhistas para as trabalhadoras domésticas. E quando me perguntavam isso no jornal, né, fora do país era um outro esquema. Eles queriam entender como que um país de terceiro mundo conseguia ter trabalhadora doméstica todos os dias. Né? Tipo, mas vocês ganham pouco, como que consegue bancar? Me explica, pretarara. Né? Me chamava de... Não era preta rara, ela era pretarara. Explica, pretarara, como assim? E aí é isso, porque em outros países o trabalho doméstico é valorizado porque é por hora, né? Não tem esse negócio, essa questão desse ranço, da servidão. Várias trabalhadoras domésticas lá têm um ensino superior, é comum uma trabalhadora chegar com um carro bem melhor do que da patroa. Aqui, se eu ia arrumada, elas reclamavam quando eu ia arrumada trabalhar. Tipo, nossa, você está indo para onde? Está indo para o escritório? Tudo isso é vontade de ser secretária?
né? Então, o Brasil é esse ranço ainda de uma escravidão não conclusa, né? Que tem essa questão da servidão. A gente consegue ver isso em vários aspectos do trabalho doméstico. Toda vez quando eu tenho a oportunidade de viajar de avião no aeroporto, isso fica bem explícito, as mulheres pretas vestidas de branco correndo atrás das crianças, né? Porque é claro que a minha babá vai estar de uniforme, porque eu tenho que mostrar para todo mundo que eu tenho babá. E aí algumas pessoas, quando eu escrevi um texto no Mídia Ninja, viralizou isso, eu perdi até o Facebook durante 7 dias, porque aí os haters começaram a denunciar, falando que eu não detestava branco, enfim, essas coisas aí. E aí eles começaram a falar, não, mas o uniforme é para você identificar o trabalhador doméstico. Beleza, tudo bem, para identificar. A patroa não vai saber que aquela mulher é babá dela, né? Tipo, não vai saber, não, tem que deixar bem claro, né? Olha que chique, eu estou viajando de avião com as minhas 2 babás, uma para cada filho. Eu ganho R$10.000, pago R$5.000 de aluguel, sei lá, um salário mínimo para cada babá, aí tem a prestação de R$3.000 do carro e sou rica, né? Porque as pessoas acham que é rica. Ganhando isso de salário e gastando isso, né? Aí cada criança com iPhone e a babá tá mega identificada, porque eu não posso perder a babá de vista, né? Então é esse Brasil, assim, saca? Que mexe nas estruturas, querendo sempre colocar cada pessoa dentro de um quadrado, cada pessoa dentro de uma marca, para as pessoas realmente saberem qual é o seu lugar de fato, né? Então, todos os lugares que eu passo, eu falo sobre essas vivências e falar também que isso está muito próximo da gente, né? Eu lembro que eu fui, enfim, não vou falar a universidade, mas eu fui numa universidade X aí no Brasil, que uma menina, ela fazia bico de faxina para poder se manter na universidade, né? Porque isso, não basta somente entrar, né? Entrar é difícil, mas se manter, não sei o que é mais difícil, se é entrar ou se manter dentro da universidade, né? São as bolsas que atrasam, ou as bolsas que são recolhidas, enfim. E aí essa menina, ela fazia faxina para poder juntar ali uma grana para a Xerox, então, enfim, para ela se manter. E aí ela falava que os próprios amigos dela sabiam que ela ia fazer faxina na segunda-feira na República. Se tinha festinha, eles não limpavam nada, porque sabia que a doméstica ia estar lá na segunda, né? Então, o Brasil é isso. Eu lembro quando eu era diarista, tinha casas que eu ia de 15 em 15 dias, eu fazia até teste, deixava, sei lá, um lacinho, alguma coisa, para ver se alguém mexia. Chegava lá, estava do mesmo jeito. Ou então acumulava a louça de 3 dias, porque sabe que a doméstica vai estar naquele dia, né? E aí é isso, pagando R$50. Na minha época, pagava R$50 na faxina, mas na hora que eu servia o almoço, tinha um vinho de 160 para a família beber, né? Então, é esse mundo controverso. Mas, por enquanto, é isso. Eu sou Preta Rara, eu canto rap também. Eu falo sobre diversas coisas das minhas músicas. Tenho uma militância também na questão dos corpos das mulheres livres, dos corpos das mulheres gordas. Tem a página Ocupação GGG. Tem a websérie que vocês podem assistir no YouTube, chamada Nossa Voz Ecoa, com 10 episódios, entrevistando Crioula, Djamila Ribeiro, Érica Malunguinho e várias outras pessoas. Então, quando me perguntam também, nossa, Preta, mas você faz muita coisa, né? Aí eu falo, gente, vocês já viram mulheres fazer uma coisa só? Vocês já viram as mulheres pretas ter, sei lá, somente 3 funções ou 2? Elas nunca têm 2 funções, porque isso que as pessoas falam que eu faço muita coisa, isso é sobrevivência. Isso é sobrevivência. Porque se um projeto não dá certo, tem outro, e tem outro, e tem outro, e a gente vai sobrevivendo. Para quem sabe um dia a gente consiga realmente viver, né? Porque, por enquanto, a gente está tentando existir dentro desses espaços para poder conseguir resistir. Porque a população preta, ela morre todos os dias. Seja através de bala, né? De bala perdida, que a bala perdida sempre acerta um corpo preto, ou seja através da nossa autoestima também, a todo momento querendo diminuir o nosso cabelo, falando da nossa aparência,
sendo que nosso cabelo é sempre para cima, em direção à nossa autoestima. É isso. Muito obrigada, Preta. Apresento agora para vocês a professora Elizabeth Aparecida Pinto. Ela é professora adjunta da UFBA, liberada para a Unifesp para a implementação do Plano de Cooperação Técnica para executar o serviço junto à Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis na elaboração de programas e projetos de ação de transversalização da questão étnico-racial e de gênero na política, ações afirmativas e assistência estudantil. Foi assessora da Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil, assumindo o cargo em abril de 2013 até dezembro de 2013. A partir de dezembro, ela assumiu a coordenação dos programas de assistência estudantil até agosto de 2014. É coordenadora do colegiado de graduação em Serviço Social da Universidade Federal da Bahia entre 2009 e 2013. Destaca nessa gestão a elaboração do projeto pedagógico do curso enfatizando a transversalidade das categorias étnico-racial e de gênero. Desenvolve pesquisa na área de avaliação de políticas públicas com recorte étnico-racial e de gênero. Publicou recentemente, a partir da 4ª edição do Prêmio Lélia Gonzalez, o livro Etnicidade, Gênero e Educação, Trajetória de Vida de Laudelina de Campos Melo, pela editora Anita Garibaldi. Coordenadora do Núcleo de Estudos Gênero, Raça, Etnia e Geração, que contém várias linhas de pesquisa. A formação da professora Elizabeth é em Serviço Social pela PUC de Campinas em 86. Ela é mestra em Ciências Sociais Aplicadas à Educação pela Unicamp em 93 e doutora em Psicologia Social pela PUC de São Paulo em 2004. Sócia fundadora do Fala Preta, organização de mulheres negras, da qual foi vice-presidente e coordenadora na área de pesquisa e coordenadora geral das coleções Falas Pretas. Ela falou muito, ela pegou esse resumo lá do currículo Lattes, e aí ela me denuncia, porque ela fala que eu me formei em 86. Todo mundo vai saber a minha idade agora. Entendeu? Mas, enfim, eu tinha pensado numa fala e troquei para puxar o saco da professora Miriam, porque ela disse para eu falar sobre a questão da gestão, que isso ninguém fala. E como eu quero vir para cá, então eu tenho que puxar um pouco o saco, porque vai que ela goste e fala, pode vir. Né? Então, eu resolvi trazer um pouco, também vinculado a essa questão do trabalho, é claro, educação, falar um pouco do que eu estou fazendo lá, não é? E como que as mulheres são tratadas também, e a temática das mulheres são tratadas nas universidades a partir da gestão. Então, vamos lá? Eu vou colocar para vocês esse vídeo, né, que nós fizemos agora, que eu explico depois do projeto inteiro. Então, vamos lá. Né, e vou discutir um pouco a partir... esse vídeo nós fizemos, né, em função de que a universidade mudou. Né? E mudou, foi um projeto de sociedade que a gente está perdendo, né? Porque esse é um ano de eleição e a gente tem que pensar muito, porque senão nós vamos retroceder, né? E a gente chega lá a explicar o porquê. Então, na Unifesp, nós temos muitos negros. E é uma instituição, a universidade por si só, né? E eu falo isso, às vezes as pessoas me batem, querem me bater, mas é o berço da soberba, né? E não é um espaço de felicidade, nem para brancos e nem para pretos. As pessoas competem, eu vejo as minhas amigas, não é? Que produzem e tal, e tudo, não, são negras, são brancas, e vivem numa loucura. Dá-lhe Prozac, né? Para aguentar o nervoso, a competição. Porque é um espaço também que vão se proclamando a morte trágica, né, das mulheres. Então, para as mulheres que trabalham na universidade, não é uma coisa legal, né?
E, muitas vezes, a gente reproduz o sofrimento, né? Então, eu acho assim que é um espaço da soberba, a soberba é prima irmã da inveja, não é? E você vai matando o outro, porque você vai falando coisas horríveis do outro. Então, você fala coisas horríveis da sua colega, né? Quando eu cheguei na UFBA, teve um professor, e lá tem o NEI, e tem uma professora que morreu, a Ana Alice, que era muito querida para mim. Ela era uma mulher muito forte, ficava enfrentando lá os homens todos. Aí, quando eu cheguei, um colega perguntou para mim assim, você vai se juntar às vaginocratas? Eu falei, ô professor, o senhor fala assim das suas colegas, elas não brigam com o senhor, nunca falaram, nunca fizeram um processo administrativo? Professor, eu também não vou fazer. Sabe por quê? Porque mulher preta não briga. Mulher preta vai para a guerra e dá tapa, enche a cara de alegria. Mulher preta dá barraco. Então, a outra vez que o senhor se referir às suas colegas assim para mim, eu vou dar barraco em praça pública, que você vai ver o que vai acontecer. Não é? Porque é assim, querido, e porque a gente tem que ser assim, né? Porque, infelizmente, eu tenho que falar isso. Outro dia eu dou beijinho e falo, oi, querido, como vai? A vida inteira foi assim. Porque senão também a gente adoece, a gente não pode colocar no coração, né? Não pode colocar no coração os maus tratos que a gente passa. E é uma coisa assim que eu fico muito preocupada, né? Que os meus alunos e os alunos da universidade, eles não têm suportado e eles colocam no coração. Colocam no coração, daí eles cometem suicídio. Né? Porque quando a gente coloca no coração sexismo, racismo, maltrato, o outro já ganhou. Né? Eu aprendi desde pequena que até para fazer a guerra você tem que amar. Não é? E eu acho que um diferencial das mulheres pretas, que mais antigas, é que a gente tinha fé. As minhas tias tinham muita fé em São Benedito, porque aquelas que tentavam, não é? Que eu venho também de família de empregada doméstica, eu ajudei a minha mãe era cozinheira, então ela fazia bolo para fora, era uma cozinheira de mão cheia. E minha mãe tinha uma coisa muito boa, diferente das irmãs, né? Ela não trabalhava para pobre, porque ela falava, pobre só reclama e enche o saco. Né? Minha mãe era meio barraqueira. E é isso que me... E o fato dela fazer barraco é que me fez Elizabeth Pinto. Né? O fato dela colocar para mim, minha filha, o que esse menino pode fazer para você? Ele pode te matar? Eu falava, não. Né? Então você vai bater nele, não é? E vai secar essas lágrimas e vai seguir em frente. Daí eu falava, mas mamãe, você não falou que a gente não pode... revidar? Ela falava, aqui em casa, minha filha, eu não quero que revide. Não é? Então, eu acho que é sério isso, porque as famílias negras, não é? E muitas vezes as famílias das pessoas pobres, elas não frequentam a escola, então elas não acompanham as suas filhas. Né? E aí elas não veem as suas filhas passando pelos maltratos dessas meninas negras, que é escutar uma aula sobre escravidão. Né? Aí você vai colocando a sua autoestima e você vai aprendendo que o seu lugar não é na escola e não é no bom trabalho, desde a escola, quando o aluno fala assim, eu quero ser isso. Ele fala, mas você vai ser isso? E aí se reporta ao tema inicial que eu ia fazer também, que eu ia falar também, da transição do trabalho escravo para o trabalho livre. Né? Porque se deu com bases racistas e com processo desejado de exclusão. Então, nós tivemos projetos de deportação da população negra. Então, a Manuela Carneiro da Cunha, ela vai escrever os negros estrangeiros. Né? Então, a Manuela escreve os negros que foram deportados do Brasil para Lagos. Então, por exemplo, até a década de 30, né, a população negra não conseguia acessar o mercado de trabalho. Né? E até do emprego doméstico, elas foram colocadas para fora. Por exemplo, assim, eu estudei a vida de Laudemir de Campos Melo. Eu não trouxe o livro, porque achei que ia ficar muito pedante, me arrependi, porque ela falou que eu devia ter trazido. Né? Mas eu trouxe o livro do professor Ramatiz, que fala da transição do trabalho escravo para o trabalho livre. Como a gente já tem um pouco, eu pensei que a gente fosse ter um pouco mais de tempo para falar, eu trouxe o livro, porque eu ia trabalhar
essa transição, porque eu acho que é muito importante para a gente entender a realidade atual, de como a gente é tratado nos empregos e a própria visão, porque a população negra ela introjeta e passa a se ver, como o Memi fala, e o próprio Frantz Fanon, com os olhos do outro. Né? Então, a gente acaba se vendo, né, diferentemente de Narciso, a gente acha feio que vê no espelho. Né? Porque isso também foi uma questão ensinada. Então, as mulheres negras eram perseguidas e tanto a ciência como a parte política, elas foram legitimando isso. Eu sou assistente social. As assistentes sociais das primeiras décadas, elas trabalhavam muito com as empregadas domésticas, para fazer as empregadas domésticas ficarem obedientes e subordinadas. Mas elas não trabalharam com as empregadas domésticas para ajudarem as empregadas domésticas a lograrem a sua emancipação. Elas quiseram me bater em 2015, que eu falei, olha, nós temos 80 anos do serviço social, 85 anos da luta das empregadas domésticas. Se o serviço social, né, tivesse trabalhado para as empregadas domésticas, porque a gente diz que a gente trabalha pela classe trabalhadora, mas a gente nunca lutou para as empregadas domésticas. Elas teriam conseguido seus direitos antes. Porque Laudelina luta desde 1931, porque as leis trabalhistas foram consolidadas na década de 40. Mas o primeiro documento legal, o primeiro diploma legal foi em 1931. Foi um decreto do Lindolfo Collor. E ele estabelece que as empregadas domésticas não iam fazer parte e serem entendidas como trabalhadoras. Então, ele estabelece, desde aquele diploma legal, que também os funcionários públicos teriam um estatuto diferenciado. Então, vem daí. Até pensando, Lindolfo Collor era o avô do Collor, diferentemente do Neto, ele tinha uma perspectiva mais progressista, né? E ele foi muito perseguido pelo Getúlio também. Então, o meu avô adorava o Getúlio, mas recai sobre o Getúlio esse favorecimento, né? Mas, no fundo, quem estava por trás era o Lindolfo Collor, porque foi o Lindolfo Collor que fez ele cumprir comprometido o Ministério do Trabalho, né? Que ele não iria fazer. Então, ficou o Ministério do Trabalho e do Comércio. O que acontece é que a população negra, mas Getúlio, sim, fez a primeira reforma administrativa do Estado, e foi através da primeira reforma administrativa do Estado que a população negra começou a acessar o mercado de trabalho. Porque a população negra não podia ser guarda municipal, não podia ser uma série de coisas, não é? E não podia acessar também o serviço público. Eu acredito que, com essa primeira reforma, o negro começa a acessar o mercado de trabalho, mas isso não favorece, eu acho que isso daria uma outra fala, não favorece a ascensão desse negro nesse espaço. Então, as promoções, elas nunca existem. Já visto, se a gente for fazer o censo dessa universidade, quantos negros têm cargo de confiança? Quantos negros pró-reitores e diretores? Porque na Unifesp não tem. Na Unifesp, nós fizemos o censo agora, e o perfil da universidade é de mulheres de classe média alta, não é? E daí, eu acho que é um ponto para a gente discutir também, como que essas mulheres vão ver as filhas das empregadas domésticas que estão lá, os filhos dos empregados domésticos que estão nessa universidade. Como que elas vão conseguir tratar? Não é? Porque elas não conseguem ver, a gente muitas vezes não tem empatia, né? O mal é a falta de empatia. Então, a gente consegue ver só aquilo que a gente consegue pensar e vivenciar. Né? Então, não é só aquilo que a gente consegue pensar do dia a dia, da gente, das nossas relações. Então, ética é uma coisa também muito relativa, porque, quem sabe, Hitler também não era um pai ruim, né? Mussolini também. Né? Tem um monte de gente que pode ser um bom pai.
né? Fernandinho Beiramar, outros. Tá? Então, e boas mães também. Né? Agora, em relação ao outro, a outra idade que está aí colocada. Né? Então, para eu não me perder na travessia, deixa eu marcar aqui que eu tinha colocado para falar. Então, eu acho assim que a gente tem que pensar no nosso trabalho. Eu sou uma trabalhadora da universidade, sou filha de empregada doméstica, trabalhei na gestão de serviços e também não é fácil, porque eu sou uma mulher negra. Então, ser mulher na universidade, branca, não é fácil. Ser mulher preta, piorou. Né? E porque eu sou sempre muito a única, não é? E sempre muito desmerecida. Porque o que as pessoas aprenderam sobre o preto? Que ele não tem a competência. Então, a minha competência está sempre em xeque. E engraçado que a minha competência e também a minha fala, e a minha forma de expressar. Eu sempre levo tudo na brincadeira, mas sempre falo. E as pessoas sempre se ofendem. Mas elas não percebem que elas me ofenderam antes, gente. Elas não conseguem ver. Nossa, você sabe que depois daquilo que você falou, eu precisei procurar terapia? Eu falei, mas, nossa, tudo isso? Não é? Porque, então, o que acontece, não é? Eu acho que é essa questão que a gente tem que se apegar um pouco mais. Então, eu acho que a gestão na universidade, e essa página, ela fala um pouco, porque, assim, eu acredito, tenho trabalhado um pouco com storytelling, que a minha história pode mudar o mundo. Não é? Muito mais, muitas vezes, de eu ficar falando de textos, de livros, mas a minha história pode mudar o mundo. Então, essa página, que agora a gente está com muita dificuldade, porque diz que não tem equipamentos, o projeto foi aprovado, mas a gente está sem equipamentos para que os alunos possam mandar os seus vídeos para a gente colocar as histórias deles. Né? E é interessante que a minha história, ela vai ser identificada na história de outras mulheres. Por exemplo, nós fizemos o Julho das Pretas. Nós passamos o filme Estrelas Além do Tempo. Muitas das técnicas que assumem o cargo de supervisora, elas passam pela mesma situação daquela personagem que era supervisora e não recebia como supervisora. Né? Só não tem as alas separadas e os banheiros separados. Mas as gratificações são diferenciadas. A outra colocou um depoimento bastante triste, que aí ela falou, mas eu trabalho na mobilidade e fiquei assustada, porque você assumiu o cargo de direção, a outra diretora recebeu um CD4 e você recebe uma FJ? CD4 é um dinheiro diferenciado. Então, quase R$4.000, não é? Um CD4 é um bom dinheiro, né? Mas a outra diretora, que era branca, recebia um CD4. E essa diretora, que é pedagoga, porque vai assumir uma escola, ela recebe um FJ. Então, acho que as diferenças existem. E é como se o preto não pagasse o supermercado, ou se ele não precisa comer frango, nem franguinho, que é baratinho hoje, ele tem que comer ovo frito, omelete, porque o dinheiro que ele vai receber pela mesma função é diferenciado. Da mesma forma, como o ano passado, eu até comecei a escrever uma página, porque a escrita de si, ela vai curando a gente, né? E eu levei assim um tijolo no peito que passei mal, não é? Aí eu comecei a escrever sobre mim, sobre a minha realidade, e numa página que eu tinha lá como cronista, lá do Portal Afro, uma coisa bastante legal. Eu comecei a escrever porque as pessoas, quando ela não pode pegar no seu trabalho, porque a gente trabalha como burro de carga, não é? Eu estou aqui na Unifesp, eu gosto muito, graças a Deus, porque é onde eu ganho meu pão, né? Mas a gente trabalha como burro de carga. E aí, quando as pessoas não conseguem falar do seu trabalho, ela começa a inventar histórias sobre você. Daí ela fala, tá vendo como você é? Tá vendo? Como você é? Você tem um ar aristocrático. Tá vendo como você é? E é engraçado que eu nunca neguei a minha origem, não é?
Então, eu acho que existe também a forma de enlouquecer. Assim como os maridos falam para as mulheres, não é? Ele está traindo a mulher. Está vendo como você é louca? Onde você está vendo isso, não é? Até que ele vai matando a pessoa. Então, as mulheres negras passam por isso, constantemente. E engraçado que no próprio bojo das profissões, né? Nessa semana, nós trouxemos uma professora que chama Sônia Guimarães, que é do ITA, não é? Que não sei se vocês viram ela no Bial. Nós trouxemos também a Joana Félix, que são de profissões imperiais, ou seja, da área das exatas, das medicinas. E essa mulher, ela sofre tanto que acho que ela enlouqueceu, porque ela falou no Bial: eles me odeiam. E depois eu falei: professor, o que aconteceu com você depois? Ela falou assim: ele me chamou e falou para que eu provasse. Ela precisou procurar um advogado, não é? E ela colocou a lista do que fizeram com ela. Ela está no ITA há 27 anos. Eu estou na UFBA há 10 anos, vai fazer 10 anos agora. Eu já passei para associada. Ela está há 27 anos e ela está como adjunto 3. Essa mulher é premiada. Essa mulher tem patente. Mas quem faz, que é um espaço militar, quem faz o relatório dela diz que ela não pode ser promovida. Ele reprova o relatório de promoção dela, o relatório que ela apresenta. Ele reprova. Eu falei: mas professora, então agora que ela está procurando um advogado. Agora, a professora Joana, eu acho que ela conta a história dela, e ela tem 56 prêmios, e está numa ETEC, então ganhou agora o laboratório dela. Mas os colegas falam que ela é louca. Porque os colegas querem ser igual a ela. Eu falei: mas professora, eles querem ser igual a você? Então, porque ela falou: mas eles têm inveja agora dos alunos, porque ela pegou os piores, não é? Alunos, e transformou esses alunos. Tem alunos delas que, só ela falando e vocês assistindo, posso mandar para vocês, que ganharam os royalties. Então, existe uma educação de qualidade no Brasil, existe formas de a gente transformar, porque a professora Joana está fazendo isso e a gente não faz. Então, cada mulher negra que ocupa um espaço, seja na cozinha, minha mãe fazendo as empadas maravilhosas, como artista que ela era, os bolos que ela fazia, não é? É uma heroína, porque minha mãe tinha que brigar na escola para eu estar aqui hoje. Ela tinha que falar para a diretora: nunca mais fale que vai bater na cara da minha filha, porque eu quebro a sua cara, eu encho a tua cara de alegria. É de alegria que eu vou encher a sua cara. O último escândalo que a minha mãe fez foi na PUC Campinas. E depois, quando a PUC fez 60 anos, me convidaram, né? Os alunos, né? Eu fui lá. Aí a professora falava assim: a mãe dela é um doce, é tão humilde, não é? E aí eu falei: não, mas, né? Daí você tem que ser transformada numa pessoa doce e humilde. Minha mãe, de fato, é doce, mas nunca foi tonta, nunca deixou de fazer as coisas. Agora, eu acho que certas questões vão enlouquecendo. Minha mãe não enlouqueceu, mas a minha tia enlouqueceu. Uma enlouqueceu porque era muito submissa e outra enlouqueceu na década de 50, porque a minha tia de Tinha, ela bateu na patroa, quase foi presa. E era uma mulher muito bonita que queria aprender a ler, queria virar cantora. Não é? Então, numa cidade do interior, numa época que ser cantora, bater na patroa, seduzir os homens, que ela não seduzia, ela simplesmente era uma mulher bonita, ela é tida como uma biscatinha, não é? Então, eu acho que é isso que acontece com nós mulheres. E sempre existe, e não faz mal que você seja uma doutora, vire professora, sempre existe alguma coisa que a pessoa tenta, sabe assim, colocar para você: será que você vai dar conta? Não é? Então, eu acho que uma das coisas que a gente pode fazer, que a gente começou a fazer também, para a gente finalizar, quando a gente ocupa um espaço, é dar espaço, né? Então, eu acho que o esforço com os alunos que eu faço constantemente para que eles não sejam tidos, mas existe uma coisa que eu acho tão engraçado, professora Miriam, que as professoras que atendem os alunos pobres e pretos,
ela sempre acha, eles não dão conta. Eu acho que é preguiça, né? Porque assim eles não dando conta, eu não preciso esforçar. E aí elas jogam os alunos contra a gente, porque elas falam, ela exige de vocês aquilo que um aluno de mestrado. Mas as minhas alunas da primeira turma, todas passaram em concurso. E aprenderam a ler. Tinha aluno que o professor, colega meu, falava, essa é meio tontinha. Então, é essa tontinha que eu vou querer fazer, que eu quero ficar com essa tontinha. Essa tontinha hoje está em Brasília, está terminando o doutorado. Porque tudo é uma questão de oportunidade. Tudo é uma questão de você falar, você pode. E as empregadas domésticas que eu trabalhei, porque assim, Laudelina, eu consegui continuar com o projeto de Laudelina. Laudelina pensava na educação. Eu acho que tem que ter uma norma técnica, Preta, por isso que eu estava te procurando, para as empregadas domésticas. Norma técnica. Porque, no fundo, trabalhando, eu com a Casa Laudelina de Campos Melo, em 2014, nós fizemos uma capacitação para as empregadas domésticas de todo o Brasil. Uma colega falou, professora, isso é a coisa mais importante que você está fazendo nesse momento? Olha só se eu posso. Nem dei resposta. Daí nem dei resposta. Né? Nem dei resposta, porque... Né? Nem dei resposta. Mas, enfim, o que as empregadas domésticas querem agora? Porque elas já conseguiram, né? Elas conseguiram isso só na Bahia. Elas conseguiram o condomínio 27 de abril. Elas querem escolarização, porque ninguém, quando é pequenininho, fala que quando crescer... O que você quer ser quando crescer? Quero ser putinha, quero ser empregada doméstica. Ninguém quer ser. Né? Então, as pessoas não têm isso como projeto de vida, ser empregada doméstica. Né? Então, o que eu acho interessante é que a universidade pode fazer muito, porque o que elas querem? A escolarização. Então, lá na UFBA, e parou isso, porque eu vim embora para cá, não teve ninguém que quisesse continuar. Mas existia uma proposta de a gente fazer o curso de segundo grau, porque lá tem a escola técnica e tem o Instituto Federal que poderia chancelar o curso delas. Então, que você pudesse dar história a partir da história que as pessoas, né, vivenciam, a questão da saúde. Então, dá para você montar um currículo que dê conta das equivalências de segundo grau, por exemplo, da questão da nutrição, da questão do cuidado com idosos, a questão da biologia e as várias linguagens. Então, isso é possível. E uma coisa que uma delas me disse, a Marinalva, ela disse para mim uma vez o seguinte, professora, depois que a senhora começou a conversar com a gente, nós decidimos que nós não queremos mais dar entrevista para ninguém que vem aqui. Porque nós queremos falar sobre a gente, nós vamos escrever nossos próprios livros, porque as pessoas vêm aqui e elas nem devolvem para a gente. E a gente vai escrever os nossos livros e o dinheiro vai ficar para o sindicato. Né? Então, elas têm um projeto de futuro diferenciado, muito mais concreto, muito mais vinculado ao concreto vivido, do que a gente, às vezes, na universidade. Porque, quando eu falo que as mulheres negras não podem mais querer fazer serviço social, eu quase apanho. Porque tem outras profissões. Hoje tem gestão de políticas públicas, assistente social perderam espaço. Hoje tem faculdade de educador popular, porque assistente social não quer mais tirar a bundinha da cadeira e não trabalha mais com mobilização social. Então, outros vão ocupar esses espaços. Então, mulheres negras têm que pensar em outras coisas para fazer da vida, senão elas vão ficar com os empregos piores. Não é? Então, a gente tem que pensar e acompanhar, porque, para dar exemplo, eu comecei a fazer gestão de negócios e inovação, com doutorado, mas estou fazendo a FATEC, porque é um espaço ocioso. Né? E aí a gente vai falando, que eu cansei agora tanto de falar, porque eu acho que já deu para puxar o saco da professora Miriam, e aí a gente vai comentando outras coisas, que tem muita mais coisa que eu queria falar um pouco da quarta reforma, com o Fernando Henrique Cardoso também, mas a gente pode deixar. Então, se nós entramos no mercado de trabalho com a primeira reforma administrativa com Getúlio Vargas, nós fomos expulsos com a quarta reforma de Fernando Henrique Cardoso. E a gente tem que aprender a articular, e na universidade a gente não aprende isso. Então, para a gente precisa pensar na pré-permanência, na permanência e na pós-permanência. Porque a gente sai da universidade e a gente tem que ter trabalho. Né? E a gente discute isso mais no debate. Tá? Obrigada, viu, gente?
super breve, né, porque eu quero ouvir as perguntas do público e ouvir um pouco mais das convidadas. Uma questão, eu estou há muitos anos na universidade, me dedico à temática do trabalho das mulheres, ao trabalho doméstico, e esse é um dos temas clássicos dos feminismos, esses feminismos que a gente chama de segunda onda, emergidos nas décadas de 60 e 70. Uma das primeiras questões que se reivindica a partir do feminismo branco era a questão do direito ao trabalho, que é uma pauta, às vezes, quer dizer, risível, né, para as mulheres que já estavam trabalhando. Mas esse direito ao trabalho não é o direito a qualquer trabalho, né, que se reivindica nem as mulheres brancas nem as mulheres negras. É o direito ao trabalho que são os trabalhos mais qualificados, os trabalhos que são mais... que trazem retorno, que trazem a possibilidade de uma sobrevivência digna, né, para nós e para as nossas famílias. E eu acho que o corte racial e o debate do trabalho das mulheres negras é essencial nesse sentido, porque quando a gente vai olhar estatísticas, dados, é gritante, né? Quer dizer, a questão do acesso às riquezas e as estratégias de sobrevivência que são necessárias e como que a gente lida com todos esses problemas que são muito estruturais. Eu quero agradecer muito vocês por estarem aqui e eu vou abrir para as perguntas e depois a gente continua conversando, porque eu gostaria de ouvir mais ambas. Na verdade, não é uma pergunta, é uma colocação. Ouvindo a Preta falando, eu lembrei muito de mim, porque eu vim de uma família de São Paulo. Eu sou paulista, sou graduanda em museologia, esqueci de falar. E a minha família, de parte materna, desculpa, minha bisavó foi empregada doméstica, minha avó, minha mãe, minhas tias-avós. Então, assim, com tudo isso, me veio bastante coisa, me remeteu a bastante coisa. E eu lembro que minha mãe, minha tia-avó, me olhava e sempre falava que ela queria que eu estudasse, porque se eu não estudasse, eu seria uma próxima empregada doméstica. Então, assim, da família, eu sou a primeira que entrei na Universidade Federal, primeira a sair de casa sem estar grávida, sem ter se perdido na vida ou algo do tipo. Então, eu acho que foi uma vitória, né? Hoje eu trabalho aqui na universidade, sou moça da professora Miriam. E para mim, assim, é uma vitória diária, né? Levantar e podendo, estudando e podendo, trabalhando dignamente, não que ser empregada não seja digno, mas eu já ouvi bastante história, tanto dentro da minha família. E sobre a questão de enlouquecer, uma das minhas tias já meteu a mão na cara, sim, de várias pessoas dentro do emprego, na época de 50, na década de 50, na época de 60. E essa tia faleceu louca, de verdade. Tá. Então... Essa mesa, para mim, me representou bastante. E me fortaleceu. E eu vou continuar sendo tudo isso. E eu tenho certeza que eu estou sendo o início de uma nova era na minha família. Porque eu tenho certeza que eu não vou deixar ninguém passar por isso. Né? A partir do momento que eu ouvia quando eu era pequena, que era para mim estudar, para mim ser gente, né? Para mim não ser como elas falavam para eu não ser igual a mim, nenhuma teve escolaridade, né? A minha tia-avó faleceu há 5 anos atrás, sendo empregada doméstica. Ela faleceu com 74 anos. A colocação da senhora que subiu, diversas vezes aconteceu com ela, né? Então, assim, era mais uma colocação para saber que realmente isso acontece, gente. Não é história, não, realmente acontece. Tá dentro da minha família, aconteceu, e hoje eu não vou deixar isso mais acontecer.
noite a todos e todas. Meu nome é Caroline, tenho 24 anos, sou mulher negra, mãe, assistente social também. Queria dizer que é uma honra, sabe? Me sinto muito representada de ter vocês aqui. Preta Rara, eu escuto as tuas músicas, hoje te ver aqui para mim está sendo sensacional. Elizabeth, eu te usei do início ao fim no meu TCC, no meu trabalho de conclusão de curso, então hoje te ver aqui também para mim é uma grande alegria. Me formei ano passado aqui pela UFSC em Serviço Social, ingressei no mestrado ano passado também, agora estou no mestrado. A minha linha de pesquisa também é a questão étnico-racial e a ausência, né, dessa temática no curso de Serviço Social aqui da UFSC, porque não tem nada, não tem disciplina que trate, não tem professor que trate, e eles vieram falar para mim que tratam esse assunto na transversalidade. Transversalidade, em outras disciplinas a gente trata a questão racial, não tratam. Então, o TCC trouxe isso, então foi meio que um tapa na cara assim, do departamento, né? Enfim, eu utilizei a grade curricular do curso para poder fazer essa análise documental para dizer que não tem realmente, não tem referências, não tinha nenhum tipo de referência, começar com população negra, negros, nada. E ingressei no mestrado também com essa temática. Então, quero dizer que estou muito feliz de te ver aqui, porque eu te usei todas as tuas produções, a produção da Juliana Marta também, que tu também orientou a dissertação dela, eu te usei tudo isso. Quero dizer também, assim como a irmã acabou de falar também, eu me senti super representada pela tua fala. A minha avó também foi empregada doméstica, acabou no IPQ, morreu aos 40 anos também, louca. As minhas tias, filhas dela também, as 4 são empregadas domésticas até hoje. Muitas com problema na coluna, muitas com diversos problemas do excesso mesmo de trabalho, né? Então, acho que também faz parte da minha trajetória. Então, hoje, eles me verem mestranda, é a alegria delas. Recentemente, o meu artigo, intitulado As Mulheres Negras nos 130 anos pós-abolição, eu estou construindo esse artigo. O resumo dele foi aprovado por ser negra, em Brasília, em novembro, e foi aprovado também por COPEN, o Congresso de Pesquisadores Negros em Serviço Social. Então, quando elas ficaram sabendo disso, elas fizeram uma festa, gente, como se eu tivesse passado no vestibular de novo, para ver o quanto que isso significa para nós, sabe? Porque elas não viveram isso, então elas me verem seguindo essa trajetória e representando elas, foi maravilhoso. Eu me senti mais feliz ainda por estar levando isso para elas. Então, eu só queria compartilhar isso mesmo com vocês, dizer que vocês fazem parte disso, vocês fazem parte da minha história. A nossa história é essa, querendo ou não, né? E também queria que vocês falassem um pouco também sobre a saúde mental das mulheres negras, se vocês puderem falar algum tipo de coisa, alguma vivência de vocês, acho bem importante. E também queria fazer uma pergunta, que até, na verdade, também é para o meu artigo, mas eu quero conversar depois com vocês sobre isso também. Qual é o maior desafio para as mulheres negras na atualidade? Vocês pontuassem algumas coisas, assim, nesse sentido, assim. Também, se possível, falar alguma coisa da hipersexualização dos nossos corpos, que eu acho que isso também é bem importante nesse sentido, até também no trabalho, porque a gente também é super assediada. Eu fui assediada em todos os meus trabalhos, em todos os lugares que eu trabalhei até hoje. Então, isso faz parte da gente, ainda tem que aguentar isso, a hipersexualização. Isso vem desde a escravidão e continua com a gente, sabe? Então, acho que seria bem importante vocês pontuarem isso. Mais uma vez, muito obrigada, gente. Isso é muito importante. Boa noite a todas. Meu nome é Isadora, eu sou aluna do Programa de Antropologia Social, aluna do mestrado. Agradecer pelas duas, pela oportunidade, né, de ter aprendido tanto. E eu tinha dois questionamentos, assim, para a Preta Rara ou para a Joyce, né, que acho que hoje tem aí um tensionamento que se dá, uma vez que a gente tem lugares e lugares, e uma das minhas questões é sobre isso, e a outra para a Elizabeth. Então, primeiro para a Preta Rara, também compreendendo, né, enquanto uma mulher gorda e negra e periférica, nós dialogamos alguns dos nossos marcadores sociais, né? E aí me chama muita atenção um vídeo que você faz, e você fala, né, dentro do ônibus, olha, gente, que incrível, eu estou aqui nesse ônibus e todo mundo é racista e gordofóbico e não consegue sentar do meu lado, né? Por motivos óbvios, eu moro a 2 horas da universidade e vir para cá também me faz passar esse constrangimento de não ter ninguém sentado do meu lado.
E aí, eu particularmente acredito muito na articulação política afrocentrada. Então, a minha maneira de ter uma válvula de escape é sempre lendo autores e autores negros, né? Eu acho que essa é a maneira com que politicamente eu consigo me colocar no mundo. E aí eu queria que você dissesse um pouquinho sobre como você consegue também sanar essas feridas, que elas se dão de modo diário, né? Qual é a maneira com que você faz isso? Porque eu acho que entre pretas a gente aprende bastante. E uma outra coisa que me chama a atenção é que, uma vez, vendo uma fala do Martinho da Vila, ele vai para a minha cidade, faz uma fala a respeito da literatura dele, e as pessoas fazem o mesmo que aconteceu aqui hoje, né? Elas falam, canta, canta, canta. E ele fala, não, hoje eu vim aqui para falar da minha literatura e não para cantar. Né? Porque preto não é uma coisa, não é um boneco que você solta e vai falando, faz, assim, você não puxa a corda e você é uma marionete que faz. Então, eu pelo menos entendi que hoje tu veio fazer uma fala sobre trabalho e não para cantar, e eu gostaria que você dissesse também como é que você sente essas sensações, né? Ao passo que nos é colocado sempre isso, de faz isso, faz aquilo, que é algo que não me parece confortável, né? Assim como quando a gente fala pro preto samba, ou você não é preto e não faz isso, né? Eu entendi que hoje a tua colocação aqui era para falar sobre o trabalho e não para fazer um show. Enfim, eu queria que você dissesse quais são as suas sensações em relação a isso também. E para a Elizabeth, pensando que o racismo ele vai criar uma hierarquia dentro do gênero, eu gostaria que você falasse um pouquinho a despeito de como tem sido todos esses anos dentro da universidade, né, pensando a sua articulação com mulheres também, mas pensando que a maioria das mulheres são brancas e que essas relações com mulheres brancas vão estar também atravessadas pelo racismo, né, uma vez que quando os tensionamentos eles se dão, o racismo emerge, assim como quando nós dialogamos com homens, e negros ou não, o machismo também emerge. Eu gostaria que você dissesse um pouco a despeito da sua caminhada nesse lugar que acaba refletindo um não lugar enquanto mulher negra, com essa articulação com outras mulheres, mas sobretudo mulheres brancas. Obrigada. Boa noite. Eu estou muito feliz em estar aqui esses 2 dias, amanhã, para a gente estar discutindo esses temas que são tão necessários. Eu sou professora da rede pública estadual, sou professora de sociologia, e agora eu estou atuando no Sindicato dos Professores da Rede Estadual, na Secretaria de Políticas Sociais e Gênero. E tudo que tem sido discutido, tanto ontem quanto hoje, a minha sensação é que as coisas só vão mudar de alguma maneira se a gente começar na educação básica uma reforma que faça com que a educação ela seja emancipadora, que ela seja uma educação para a não violência, para o não racismo, para o não machismo, para a não LGBTfobia, enfim. A gente precisa de uma nova educação. E aí a gente vê as reformas que estão vindo com esse governo, desgoverno, governo golpista, que é a reforma do ensino médio, por exemplo, que vai fazer com que os alunos fiquem o dia todo na escola. E eu fico me perguntando, os meus alunos de periferia têm condições de ficar o dia todo na escola ou eles precisam trabalhar? E além da reforma do ensino médio, vem agora a BNCC do ensino médio, que coloca como disciplinas obrigatórias no currículo, né, na Base Nacional Curricular Comum, apenas português e matemática, e tira todas as outras disciplinas, além de projetos que querem proibir, como todos vocês sabem, a Escola Sem Partido, por exemplo, que quer proibir a discussão de gênero nas escolas. E aí, como vocês enxergam isso nessa luta de resistência de vocês contra o racismo tão institucionalizado? Vocês percebem que essas reformas, elas vão aumentar de alguma maneira isso? Ou, eu não sei se eu me fiz entender com a pergunta. Bom, boa tarde, noite. Né? Meu nome é Desirê, eu sou cientista social, mas eu faço mestrado aqui na UFSC na Engenharia e Gestão do Conhecimento, então fica no Centro Tecnológico, não no Centro, né, de Humanas, enfim. Acho que a primeira coisa que eu queria falar aqui é obrigada por trazerem essas coisas para mim, porque eu não conheço essas realidades assim. Então, obrigada por ter
essa chance de poder conhecer mais. A segunda coisa que eu queria dizer aqui do meu lugar é desculpa do que eu não fiz para ajudar quando eu pude, talvez. E a terceira coisa é uma pergunta que é relacionada ao trabalho, né? Que é sobre como vocês enxergam a mulher negra em outros espaços que não nas profissões, como uma menina negra de 14 anos me ensinou quando eu perguntei por que as mulheres não estão na tecnologia. Ela me disse, porque a gente só é ensinada a fazer cursos de cuidar dos outros. Tipo enfermagem, tipo assistência social, tipo professora de qualquer coisa. Então, desde então, eu me pergunto, assim, mais ainda, como vocês enxergam as mulheres negras estudando e praticando profissões que não são relacionadas a essas coisas de educação, de cuidados de saúde e tal, especificamente, né, a área que eu pesquiso, que é tecnologia. Não vou exaurir vocês com a contagem de quantas colegas negras eu tenho no CTC, porque ninguém vai, né, aguentar contar até 0. Então, isso é bem significativo para mim. Eu estou fazendo mestrado na engenharia, tenho colegas mulheres, mas eu não tenho colegas mulheres negras. Então, eu queria saber o que vocês acham dessa ocupação desses outros espaços e como vocês veem isso acontecendo. Eu sei que existem iniciativas, né, sobre isso. Uma que eu conheço que tem a ver com o meu tema de pesquisa é o AfroPython, que é uma linguagem de programação e que é um grupo de pessoas negras que se reúnem para ensinar novas pessoas negras a programar, enfim, né? Enfim, é uma das coisas poucas que eu conheço nessa área. Se vocês conhecem mais, para também contribuir. Várias questões, né? Bom, quando fala sobre saúde mental, já, né? Só essa palavra já causa, às vezes, um incômodo. Bom, a saúde mental não é levada a sério no Brasil, né? No SUS é uma dificuldade você conseguir agendar uma consulta. Se com cardiologista já é difícil, né? Imagine essa questão da saúde mental. Bom, morando em São Paulo, né, porque eu sou do litoral, agora estou morando no centro de São Paulo, eu tive a sorte de achar um espaço no qual eu encontro pessoas iguais a mim, um espaço onde eu posso ficar totalmente tranquila, que eu sei que nenhum momento vai vir uma mão para encostar no meu cabelo, nenhum momento vão falar, nossa, a minha avó também era negra, o meu avô era negro também. Não vai vir ninguém no meio que a gente está dançando para falar, oi, e aí, o que é feminismo interseccional, né? Que às vezes acontece isso comigo, eu estou lá no baile funk e aí surge uma pessoa perguntando algo nesse espaço, que é a Parelha Luzia. É um espaço de luta, resistência, é um espaço político, onde a gente aborda diversas questões, ou a gente se encontra para dar risada, para falar besteira, para falar qualquer coisa que a gente queira. Então, assim, uma coisa que tem funcionado muito para mim e funciona para outras pessoas é estar próximo dos seus iguais também, saca? A população preta, a gente tem que trocar afeto entre a gente, porque a linguagem é reta, tá ligado? Não tem curva. A linguagem é reta porque o que eu passo, ela passa, e o outro também já passou na infância. São as mesmas linguagens. Então, a gente tem esse autocuidado também conosco, porque o suicídio é algo gigantesco dentro da população preta, o suicídio é algo gigantesco dentro da comunidade universitária, né? E eu vejo que as pessoas pouco importam. Às vezes, quando a pessoa está lá quase que pedindo socorro através de postagens nas redes sociais, tem gente falando, ai, lá vem a menina chorando. Ai, lá vem o cara de mimimi. Nossa, toda vez é isso. Gente, aquilo ali é um pedido de socorro. Então, acho que a gente tem que parar desse sistema que a gente vive, né? Todo mundo vive nesse sistema chamado tacocracia, o Deus do tempo. Ninguém tem tempo para nada, está todo mundo ocupado com o seu, né? A sua entrega sei lá, da tese, é o trabalho, é a família. Só que a gente não está tendo tempo, a gente tem que parar para olhar para o próximo também, né?
mesmo que o próximo não seja igual a você, né? Então, é algo que tem funcionado para mim, é estar com os meus amigos, é estar com as pretas, com os pretos, confabulando para dominar o mundo, porque sim, dominaremos o mundo. Na real, a gente já domina, né? Falta viralizar isso. Estar entre nós, ouvir música, entendeu? Às vezes, gente, é muito louco, porque assim, ó, eu fazia terapia, assim que eu criei a página, apareceu uma mulher preta sensacional na minha vida, no qual, infelizmente, eu perdi o contato com dela, depois que eu me mudei. E aí eu tive o prazer de fazer terapia e tal, foi muito importante. E aí, hoje em dia, eu não tenho, então, e eu não tenho condições de pagar, né, para dar continuidade na terapia. Então, para mim, o que funciona muito é eu colocar os meus funk, que eu gosto mesmo, de ficar na frente do espelho dançando, saca? No meio dessa correria de responder um monte de e-mail, porque eu sou artista independente, eu pago meu aluguel através das minhas artes, através das minhas palestras, através dos meus trabalhos. Então eu paro, coloco qualquer música que eu não estou nem ali para a letra, muitas das vezes, só para o ritmo, e estou lá dançando. Escrever também me ajuda muito. E aí eu estou tendo sempre essa questão de olhar as pessoas que estão em volta, saca? E ter essa sensibilidade. Porque em São Paulo, esse ano, a gente perdeu uma pessoa que era referência. E era aquela pessoa que todo mundo falava que ele era referência em tudo. Na universidade, ele era referência. No grupo de teatro dele, ele era referência. Nos espaços onde ele passava, ele era referência. E aí ele dava conselho para todo mundo, gente que já tinha tentado suicídio, ele ia lá, ele chegou a salvar várias vidas de adolescentes, mulheres e homens trans. Ele ia lá, conversava, e aí essa pessoa se matou, velho. Essa pessoa, ela se matou. E aí foi um reboliço em São Paulo, na área cultural, que todo mundo conhecia o Dani, das pessoas falarem, meu, mas como assim? Como que ele fez isso? Logo ele, por que ele? Entendeu? Então, muitas das vezes, tem essa questão do peso também, de você ser referência, né? Parece que você não pode errar nunca. Eu lembro que quando eu fui dar uma entrevista, eu ia dar entrevista ao vivo, entrar na Fátima Bernardes, eu perguntei para os meus griots, que são os homens e as mulheres pretas mais velhas, né, da militância. Eu lembro que eu liguei, enchi o saco da dona Celi Carneiro, liguei para Jurema, liguei para um monte de pessoas falando, meu, eu devo não ir ou não, porque a Globo, e aí? E as pessoas na internet me massacrando. Não, você vai falar na golpista e tal. E eu falei, meu, tem que utilizar muito da estratégia, porque é um programa ao vivo, para falar sobre a questão das domésticas, sem aparecer agressiva, porque a primeira coisa que espero da mulher preta é ela ser agressiva, porque ela tem um motivo suficiente para ser agressiva, mas ali eu tinha que provocar empatia. Então não podia chegar sangue no olho. Ali eu tinha que estar rindo, com esse sorriso que você fala, né? Que está nos lugares, brincando, ser sarcástica. A gente aprende a ser sarcástica muito cedo. E aí eu lembro que eu estava numa opressão, assim, minha mãe me ligando, todo mundo, você vai estar ao vivo, tá? Estava no hotel, o que eu fiz? Liguei meu celularzinho, estava sozinha, eu fiz uma live, falando e pulando em cima da cama, pulando, dançando, ouvindo música. As pessoas acharam aquilo horrível na internet. E falava, nossa, Preta Rara, você tem que se concentrar, porque ali você vai estar representando 6 milhões de trabalhadora doméstica. Como que você está fazendo isso? Ou seja, as pessoas não humanizam as nossas relações, né? Não humanizam os nossos corpos. É como se eu fosse uma máquina militante que estou ali brigando em todos os espaços e que eu não posso dançar funk até o chão, entendeu? Que eu não posso dar risada, que eu não posso assistir qualquer programa besterol de televisão, né? Então, foi bom ter um espaço para falar sobre isso. Quem me segue no Instagram é isso, entendeu? Tipo, a coluna lá do Mídia Ninja é outro rolê. Agora, quem assiste meus stories, foi um momento que eu tive para poder humanizar e falar, meu, Preta Rara é isso aqui também, entendeu? Não é só o que vocês veem, ou leem, ou assistem. Então, é uma das minhas táticas também de cuidar da minha saúde mental. Essa questão que a Carol falou sobre a hipersexualização do corpo das mulheres pretas, isso eu tive que saber desde muito cedo,
mesmo não sabendo o nome, né? Porque eu comecei a engordar com 10, 11, 12 anos, então, com 12, 13 anos, eu já era um mulherão, né? Então, eu lembro que, quando a gente ia comprar roupa, as vendedoras sempre... Eu ia comprar roupa com meu pai, as vendedoras sempre falavam, qual para sua esposa? Qual o tamanho, né, para sua esposa? E eu, mega criança, ficava com raiva daquilo, né? Tipo, eu tenho 12 anos, sei lá, nem lembrava quantos anos meu pai tinha, tipo, sou mulher do meu pai? Não. Então, a brincadeira não, os assédios que eu sofria na rua, por essa questão do corpo. Quando eu cheguei a ser empregada doméstica, eu já era gorda. E aí, gorda nunca foi padrão de beleza, né? Quer dizer, na história já foi um tempo que ser gorda era padrão de beleza. Mas na minha época de doméstica, eu não passei por essa questão de assédio, porque já era gorda, então eles não tinham essa questão assim de assédio. Mas a hipersexualização, ela existe em todos os lugares, né? Eu tenho uma grande amiga que ela é doutora em história e ela é passista. E aí, quando ela fala que ela é passista e quando ela fala que é doutora, causa estranheza, né? Porque aí as pessoas pensam que ela só pode ser passista, ela não pode ser uma doutora. Então, isso acontece muito. Bom, como sanar as feridas dos nossos marcadores sociais, né, que você chegou perguntando sobre isso, é isso, tudo isso que eu falei, é dançar, é cantar, é estar com as minhas amigas e tudo mais. As sensações quando me pedem para cantar. Bom, eu sou rapper e eu gosto de mostrar as minhas músicas em diversos espaços. É claro que já teve espaços que eu me recusei a cantar quando era só para falar, e já teve espaços que eu cantei e falei, né? Participei das mesas e cantei ao final. Porque eu gosto de mostrar para as pessoas essas duas vertentes, para as pessoas poderem saber que a gente somos múltiplas, né? São várias atividades. E aí, pelo menos aqui eu não vejo problema nenhum, eu estou me sentindo à vontade de estar falando e cantando aí no final para vocês. Outra questão é a intelectualidade preta. A intelectualidade preta, ela nunca é valorizada nos espaços. A Prefeitura de Santos me mandou um e-mail falando, a secretária de Educação me ligou. E eu não estou mais em Santos, né? Então, agora que... Porque é isso, né, gente? A gente sai da nossa cidade, aí o passe valoriza. Porque aí você sai da sua cidade e dá certo na outra, aí todo mundo, nossa, você viu a Preta Rara? Está em São Paulo, estava na Globo, estava não sei aonde, aí valoriza o passe. Aí ela me ligou, toda desatenta, achando que eu morava ainda em Santos, e falou, olha, Preta Rara, eu quero que você venha falar para as professoras da rede pública municipal, num auditório lotado no teatro do Sesc Santos e tal, tal, tal. Aí eu falei, beleza, eu vou te passar o e-mail da minha produção para a gente poder ver os combinados e tal, os valores. Ela, valor? Como assim valor? Você cobra? Aí eu falei, cobro. Da mesma coisa que como que é? Acho que é Carlos Bagno. Esqueci. Mas a mesma coisa que um linguista que foi aí e eu... Oi? Isso. A mesma coisa que ele foi lá em Santos e recebeu. Por que eu não posso receber? Então, é sempre colocando em teste, né? Da mesma forma que você falou, você, enquanto conseguiu, graças ao seu estudo, seu esforço, e as pessoas ficam falando, mas se fulano conseguiu, é claro que eu consigo. Então, é sempre levando aí para testar. Bom, profissão... Acho que é isso. Acho que as outras coisas a gente dá continuidade. É isso. Eu vou tentar falar um pouquinho. Vamos ver se a gente consegue. Carol, quando eu era pequena, né, eu sofria muito e minha mãe falava as coisas para mim e meu pai também. Meu pai foi muito importante para mim. Ele era muito fofo, muito cheio de si. Ele tinha uma altivez. E uma das grandes lições que ele me deu foi, Elizabeth, força, coragem, disciplina e altivez. E uma vez, ele disse para mim, Elizabeth, quem gosta de dentes é dentista.
porque precisam deles para viver. As pessoas não são obrigadas a rir para você. E você também não tem obrigação de rir para as pessoas. Agora, você tem que ensinar as pessoas a te respeitarem. Se elas não te respeitarem, você ensina. Mas se elas querem fazer o trabalho com você ou não, entendeu? De repente, na Espanha, tem uma coisa muito feia, vou falar aqui, coisa de menina boca suja. Mas é assim, bésame culo. É uma ofensa tão grande, não é? E que você deixa passar, sabe por quê? Você não vai mudar as pessoas. E muitas vezes as pessoas falam isso por despeito, por inveja. Uma das coisas que eu tenho estudado é a inveja nas organizações e a soberba. Não é? As pessoas têm ciúmes das outras. Então, e a gente não trabalha, porque a gente não trabalha isso na família. Socialmente ficou feio falar de inveja. E eu posso sentir, você pode sentir. Agora, o que a gente tem que aprender é a tratar isso. Agora, tem grupos sociais que sofrem mais isso. Eu acho que eu gosto de dar esse exemplo, porque daí as pessoas ficam mais sensibilizadas. Os judeus, sobretudo, eles sofreram um processo de soberba e inveja. As pessoas achavam que eles tinham todo o dinheiro do mundo, porque foi criando isso. E, às vezes, a gente, na inocência, repete isso. E eu posso ser um Hitler junto com, sabe, um nazista. Porque, quando eu estou na fila do banco, às vezes, sempre tem uma piada. Os judeus estão com todo o dinheiro do mundo. Não é? Se eu dou risada disso, eu também... O tempo é história, né? E a gente pode reproduzir isso. Então, a gente está legitimando isso. Da mesma forma que as pessoas falam que negro não é confiável. E a gente vai sofrer sempre isso, né? E, às vezes, a gente vai introjetando isso, as próprias colegas. Quando você fala do corpo, eu comecei trabalhando na unidade básica em São Paulo, né? Em 89, já era assistente social, é claro, que ela já contou a minha idade, agora tem que contar. E eu passei no concurso público da prefeitura. Um concurso que as pessoas falavam, você não vai passar, as cartas estão marcadas. Nunca acreditei. Nunca acredite em ninguém que diga para você que alguma coisa é difícil. E isso meu pai foi falar para a professora de matemática, isso. A senhora nunca mais diga para minha filhinha, olha que belezinha, ele falava, nunca mais diga para minha filhinha que alguma coisa é difícil para ela. Nunca mais diga. Né? Então, tem um pai que pergunta, professora Maria Aparecida, alguma coisa está acontecendo com a minha filhinha? Né? E aí as pessoas detestavam meu pai com a minha mãe, né? E falavam que eles mimavam muito, porque elas não estavam acostumadas a ver pobre e preto na universidade. Separavam as filas, não é? Tinha os alunos pretos, os alunos pobres, tudo do lado cá. E as crianças passavam por uma humilhação muito grande. Tinha uma amiga que ela não era preta, não, mas ela era muito tímida, e a mãe dela era a louca, porque ia para o sanatório Ismael constantemente, né? Ficava internada. E criança é cruel. Ela ficava também isolada. E uma vez, ela fez xixi na sala. E eu disse para ela, minha querida, você tem que fazer como eu faço. Você pega a mão e peça para sair. Se a professora não deixa, você tem que sair. Porque meu pai tinha dito para mim, eu fazia o que ele falava, porque ele ia lá e resolvia a situação. A professora não mexia comigo. Aí eu saía e ela falou assim, mas eu não posso falar isso, porque as pessoas vão chamar de louca. Então, existe, não é, ser pobre, ser filho de mãe louca, né? E olha que sofrimento isso. Então, escola, às vezes, ela mata as crianças. Então, ela aborta o futuro. Porque a humilhação adoece. Então, existem grupos que são humilhados desde pequenininho. E a única coisa que vai tirar a gente dessa doença da humilhação, do não projeto de vida, é a solidariedade. Né? Então, quando você fala da saúde mental, eu aprendi melhorei muito também, porque era uma coisa terrível, porque quando eu fui procurar uma vez uma psicóloga, eu tive que sair. Graças a Deus que eu tenho uma língua bem forte, né? Eu falei para ela do racismo ter sofrido, ela disse para mim assim, uma moça tão inteligente como você, com esse racismo na cabeça. Eu falei, bom,
o racismo está na sociedade, está na minha cabeça, na sua também, e eu não vou te dar aula de história, porque se a sua hora é cara, a minha também é. Eu fiquei aqui meia hora, eu vou pagar só essa meia hora. Entendeu? E aí eu consegui achar um outro psicólogo, claro que não achei negro, achei branco, já fui falando para ele o que eu queria. E eu falei, outra coisa, eu sou espírita, sabe? Então eu vejo espírito, sonho, né? E não sou louca. Né? E ele foi tão legal, ele falou, eu também sou espírita, eu também vejo. Mas, enfim, porque, no fundo, não é? Nós somos tudo isso. E uma coisa que me ajudou a não enlouquecer foi o fato de eu ser espírita, ter uma religião, não é? E tomar meus passes, é claro, e tirar um pouco desse ódio que as pessoas têm. Porque eu acho que a inveja, o ódio, o racismo é uma potência de ódio, é uma pulsão de morte. E aí, esses dias mesmo, eu estava contando uma história de uma professora que eu fiquei doentinha, porque a luz vermelha que saiu do ouvido, da boca dela, entrou no meu ouvido. E eu, quando era pequena, não ouço mais, eu ouvia o coração das pessoas. E ela, uma vez, quando eu fui pedir para ela me ensinar, ela virei as costas, ela disse, não sei para que tudo isso, porque ela vai virar para ser empregada doméstica. E eu via, e ela não gostava de mim, porque, no fundo, eu olhava nos olhos dela, porque eu tinha pavor dela. Não que eu quisesse enfrentá-la, porque eu sabia quem era ela. E ela vivia falando do filhinho dela, que o filhinho dela ia ser isso, porque foi uma época também que a gente tem que sempre contextualizar. Não vai dar para contextualizar aqui tudo, mas eu vou, depois, foi na época de 70, e era uma época que o ensino público era chique, deixou de ser chique, então ser professora estadual de ginásio era chique, não tinha criança pobre preta no colégio estadual. Né? Foi depois da reforma, no período da ditadura, com o acordo Meck-Usaid. Então, a criancinha, no Instituto de Educação que eu estudei, não tinha pobre preto. Eu tinha lá, e os pretinhos que entraram lá, que depois foram discriminados. E, para a professora, isso enchia o saco. A mesma sensação que os professores da universidade sentem hoje. Tem que aguentar pobre preto, mas tem que aguentar, não é? Então, o que aconteceu? No final da história, o filho dela está preso, né? Porque o que ela desejou para os filhos dos outros, aconteceu com o filho dela. Não que eu tivesse desejado, porque daí eu sonhei, falei, papai, eu vou sarar, sonhei com o anjo do Senhor. Ele disse assim, ele falou, e a professora vai ficar doente. Ele falou, você está desejando mal para os outros? Eu falei, não. E o anjo falou que ela vai ficar doente? Eu falei, não, isso é eu que acho. Mas ela, de fato, ficou. E ela ficou, e o filho dela está preso, coitada. Toda aquela arrogância, porque tudo que você faz um dia volta para você. Não é? Então, eu acho que com todas essas coisas, a gente tem que preservar o nosso coração longe dessas coisas ruins. E a gente tem que procurar se ajudar. Por exemplo, eu vou passar para vocês o projeto que eu estou fazendo lá, que chama-se Linguagens e Memórias Emancipatórias. Eu estou dando capacitação, nós fizemos um curso de racismo e saúde mental ano passado, né? Lá na Unifesp, para os servidores, eu capacitei todos os profissionais do NAI, porque eles não aprenderam isso na faculdade de psicologia, não aprenderam isso na faculdade de serviço social. E não venha me dizer que vai ter instrumento da psicologia para lidar, que não tem. Aí não sabe lidar com gênero, não sabe lidar com violência, porque para isso a gente precisa se dedicar, precisa colocar a bundinha, não é? Na cadeira, estudar e tirar a bundinha para trabalhar, porque senão não acontecem as coisas, não é? Se a gente não tirar o bumbum. Né? Então, é isso. Então, eu posso mandar para vocês, porque isso foi uma tecnologia que a gente pegou dos Estados Unidos, na época de Guilherme 10, na década de 80, no final da década de 80, que eram os grupos de autoajuda, construindo nossa cumplicidade. Para eu trazer para a universidade isso, tive que mudar o nome, porque imagine assistente social trabalhando com um grupo de autoajuda, elas me matam, não é? Então, eu mudei o nome, ficou chique, e eu trabalho com o referencial teórico de Foucault, que é a escrita de si, trabalho com os teóricos da memória, que dá na mesma, entendeu? Elas não vão entender mesmo, mas, enfim, o que a gente faz é grupo de autoajuda. Linguagens e memórias emancipatórias. E a gente está fazendo cédulas, né? Porque, assim, tem muitas pessoas que são gays, lésbicas, que também precisam
conversar entre si e ver, não é? Então, eu acho isso hiper legal, né? Nem sempre a gente consegue fazer tudo, mas dá para fazer. Da mesma forma, esse livro que você fez, o meu TCC virou um livro. Não foi fácil há 30 e poucos anos atrás. Não foi. Mas eu não dava bola, foque. As pessoas ficavam no meu ouvido, professora, eu faço sozinha. Porque a gente aprende a viver sozinha. Eu nasci sozinha. Mas eu, como sou religiosa, tinha uma coisa que me fortalecia. Existe uma promessa. Ainda que das entranhas que tu saíste, tu te sentires sozinha, eu nunca te abandonarei. Né? Então, para mim, a fé resolve. Né? Os meus amigos espirituais e tal e tudo. E a preta velha, a vó Mariana, disse que os pés delas foram cortados. Mas que a minha força está na língua. Minha língua ninguém vai cortar. Então, eu acho, né, que a gente vai tendo que viver. E a história tem avanços e bloqueios. Né? Então, nós dormimos um pouco na quarta reforma, porque veio a era Lula. Mas toda a terceirização e a privatização da educação, da saúde, já havia sido anunciada na década de 90 com Fernando Henrique Cardoso. Né? Então, a gente se esqueceu e a gente não se organizou. E quando estava em Guiledés e falava para a Sueli, a gente tem que mudar o foco. Primeiro que a gente não vai ter mais financiamentos. Então, a gente tem que pensar na como a gente vai fazer a gestão desse conhecimento, não é? Como que a gente vai gestar o conhecimento e deixar na mão da gente para a gente poder vender? Você está virando capitalista. E a gente cai nessa besteira que só a universidade, até as empregadas domésticas, já querem fazer cooperativa para elas, já querem fazer o livro para elas vender e o dinheiro ficar para elas. Mas a gente parece que fica nesse discurso meio abestalhado, não é? Da universidade. Por exemplo, assim, quase apanhei quando falei de serviço social. Mas é uma profissão que talvez não vá ter mais. Eu sou assistente social. Mas se a gente não mudar, pode ser que não tenha mais assistente social. E a gente vai ganhar muito pouquinho. Porque hoje tem um curso de gestão de políticas públicas. E eles gostam mais, por quê? Eles não ficam ouvindo a questão social, o projeto ético político, entendeu? E as pessoas vão lá, sabem lidar com indicadores, sabem definir pobreza, coisa que o serviço social, assistente social não sabe fazer. Não é? Outra coisa, não trabalha mais com mobilização social. Hoje tem outras pessoas que fazem isso. Então, eu acho que as pessoas negras não precisam mais fazer serviço social, porque vão ficar sem emprego. Então, eu acho que o mundo vai mudando e a gente vai tendo que fazer. Outra coisa, a gente tem que pensar nas OS. Sabe por quê? Não existe uma OS, porque se o Estado privatiza, ele passa para a sociedade civil. Não passa os equipamentos públicos. Quem está gestando são os parentes desses. Então, por exemplo, assim, a cultura no Estado está sendo gestada pelos parentes dessas pessoas que eram antes. Porque nós, pobres, nós, assistentes sociais, nós que somos gente do bem, não nos organizamos para gestar os equipamentos públicos. Porque a gente acha feio e acha que vai acontecer uma revolução que não vai acontecer. Uai, gente, não vai acontecer a revolução socialista, pelo menos nesse milênio. Então, eu acho que a gente tem que pensar, porque o mundo está ficando conservador. Ou a gente põe o pé no chão, porque São Paulo vai privatizar a educação pública. Imagine que vai ser um lixo. Se a gente não pegar, não montar as nossas organizações da sociedade civil e disputar esse lugar de poder e fazer uma educação, uma gestão adequada, estamos fritas. Então, o futuro é esse. Mas a gente também espera eles entrarem na casa da gente com a metralhadora. Está sendo anunciado desde 97, não é? Quando ele faz a primeira reforma, ele faz a quarta reforma do Estado. Então, se a gente... Quem leu a quarta reforma do Estado? Quem leu a quarta reforma do Estado aqui, gente? Então, como que a gente vai... Como que nós vamos, não é? Nos preparar para a guerra... se a gente não fica discutindo coisinha. Aí chega e a gente não faz. Tem que pegar a quarta reforma e ver. Desde 97 está sendo anunciado isso. Desde 97. Não é? Então, e a gente deixa.
não é? Passar. Né? Então, eu acho assim, muita coisa, a gente está ruim, mas a gente pode tentar, você entendeu? Desviar. Eu não sei se eu respondi direito todas as coisas. Falta alguma coisa? Deixa eu ver se eu respondi. Eu respondi a questão da saúde mental, que é importante. Qual é o maior desafio para a mulher negra? Eu acho que ficou respondido, porque a gente tem que pensar como que a gente vai se articular e como a gente vai tirar esse racismo que a gente introjetou. Porque, no fundo, existe, sim, uma dificuldade com os brancos, mas o branco não é também o nosso inimigo total. Existe uma questão que é da cultura, e essa cultura, nós, mulheres negras, também introjetamos. Nós, homens negros, também introjetamos, porque, na disputa, os negros também falam um monte de coisa, fazem um monte de coisas, têm sentimentos, têm inveja, não é? A gente também tem que tomar cuidado com as nossas loucuras, porque o racismo enlouquece, e enlouquece mulheres negras também. Aí eu vejo na universidade, que quase apanhei, falei, gente, a gente não pode, o rei e o general tem que ir para o fronte, não coloca aluno. Então, as pessoas, às vezes, colocam os alunos, deixam o aluno louco, depois reclama que o aluno se matou, mas o aluno tem que ser protegido, é uma questão de ter mais amor. Então, não tem que fazer que o professor é gay e falar para o aluno que ele tem que sair do armário, não tem, não saia, meu filho, fique lá. Se está quentinho, tem travesseiro, fique lá. Ninguém tem nada a ver com a sua vida. Mas tem professor que fica colocando a coisa na cabeça do aluno. Ah, esse racismo, e as meninas negras, toda enlouquecida, porque é a doença nossa, porque adoece, um professor negro, ah, não aguento esse racismo. E daí tudo vira e a gente coloca os alunos enlouquecendo, que já é louco. Ah, é vocês que têm que fazer. Não é porque você é jovem, juventude. E a professora, eu falei, professora, você não faça isso. Não fale isso com meus alunos, não. Não fale. Porque se a gente quer mudar, é a gente que vá e mude. Eles têm o tempo deles. E aqui, vocês têm que se fortalecer. Se fortaleça, porque o racismo vai sempre existir. Aproveite tudo que puderem daqui. Se puder sair com 2 graduações, saia. Se puder sair com tudo, saia. Mas aqui aproveite e não enlouqueçam aqui. E muita estratégia. Por isso que eu tenho ensinado, eu acho que essa é uma outra estratégia, as pessoas a identificarem o racismo. E essas oficinas eu faço de graça, não cobro, vou preta raro, não cobro. Essas oficinas de storytelling, que é como que a gente pode aprender a contar histórias tristes, história de racismo, história de exclusão. Como que a gente organiza isso? Tem um texto que foi assinado pela minha mãe, pela professora Magda e por mim, que chama Perfume de Preto. Está no Portal Afro, que tem uma coluna, o Portal Afro, mas ficou no meu site também, e tem no site da Unifesp, porque essa oficina que a gente fez, Storytelling, nesse Júlio das Pretas, a gente se baseou em 2 artigos meus, esses artigos que eu coloco na coluna. E eu acho que a gente foi tão legal, porque uma amiga nossa viu essa história e fez um perfume para Magda, Cheiro de Magda, que é uma professora que trabalhava no SESI. Quando ela trabalhava 5 anos no SESI, quando ela ia subir para a supervisora, começaram a espalhar que ela era fedida. E ela cai na armadilha, ela vai brigar. Aí, o que acontece? Ela é mandada embora, porque acharam que ela ia denunciar lá no SESI São Paulo. Então, a Magda ganhou um perfume, Cheiro de Magda. Né? Então, eu acho que a gente pode tentar fazer da vida da gente alguma coisa mais tranquila. Aqui, eu acho que vocês têm que aproveitar esse espaço, porque esse espaço é público. Se é público, é seu. Então, trabalhe com as empregadas domésticas. Faz uma coisa com a sua história. Tem um monte de empregada doméstica aí. Trabalhe com elas, elas vêm fazer curso, converse com uma professora maneira aqui, com a professora Miriam, e faz um curso de extensão para elas, uma extensão legal. Não é? Converse com elas, vê o que elas querem sempre tem uma demanda. Então, eu acho que a universidade, é claro que um vai torcer o bico, ou outro vai achar, porque acho que extensão não é coisa legal, que é coisa de baixo clero, você não vai dar bola, vai fazer, entendeu? Chama as mulheres negras da periferia, faz alguma coisa, porque se a gente só reclamar e não fizer, se eu só reclamasse com o serviço social, não é? Eu não teria feito, o meu TCC não tinha virado livro. Se eu tivesse dado bola para as pessoas, não faça, vão te perseguir, o que pode fazer com você, minha filha? Como minha mãe dizia, vão te matar? Não é?
Porque se eu falasse para eles vão me matar, ela mataria antes, ela ia lá e matar. Mas, enfim, eu acho que é isso. Acho que eu respondi todas as perguntas. Eu acho que a questão da escola também é isso. Eu acho que nós dormimos no ponto. E agora a gente vai ter que correr atrás do prejuízo dessa reforma. Não é? E a gente fala do golpe, mas a própria esquerda ajudou a Dilma a cair. Então, a gente está colhendo o que a gente plantou. Porque se o PT tivesse ficado mais ativo e não tivesse pegado no pé da Dilma também, tivesse dado apoio, não tinha dado força para o Temer também. Então, a gente tem que fazer sempre a autocrítica, senão a gente fica no lugar de vítima. E nós, negros, também temos que fazer nossa autocrítica. Não é a flor, a gente também não é a flor que se cheire quando se refere a nós, porque a gente introduziu o racismo. Então, a gente também faz maldadezinhas, não é? Faz maldadezinha para os alunos, professores pretos, querendo que os alunos vão para a guerra sozinhos, não é? Não vão, não, se o professor disser para vocês irem. E também não saia do armário quando o professor fala para você sair, não sai. É isso.